Bom dia, amados. Com alegria no coração, né? Com a alma, de certa forma, tocada por estarmos juntos aqui no templo, mas também nos lares, para celebrar o culto que o nosso Deus é merecedor de receber. E como alguém disse, a única coisa que podemos oferecer a Deus é a nossa adoração, porque todas as demais coisas Ele já nos deu. Então, que o nosso culto, a nossa adoração, este momento, seja carregado de elementos espirituais. Seja carregado de uma graça de Deus, de elementos divinos aqui. Não uma reunião comum. É uma reunião de cunho espiritual. Né? Então, que nós aproveitemos esse momento para nos edificar nas coisas santas, na comunhão, nos relacionamentos, mesmo que uma pequena parcela da igreja, mas é muito significante, é muito compensador, é muito realmente gratificante estarmos na presença de Deus. E o culto de terça-feira, Deus já vinha me incomodando como trabalhar isso, o tio já explicou como vai ser, mas a ideia é colocar os lares também em situação, em conexão com a oração. Os lares têm uma importância muito grande na visão de Deus. Deus começa este mundo criando uma família, criando um lar. E então as famílias têm que ter consciência disso. Então nos preparemos, já comecemos em oração, e que nessa terça-feira seja um momento reservado, particularizado para estarmos em oração. É um culto de oração, tendo por base o que acontecer nas terças-feiras, tá? Provavelmente vamos ter uma agenda de oração, uma agenda de assuntos, e os irmãos podem procurar o Tux para que ele possa formatar esta maneira de estarmos orando em grupo, tudo bem? Qualquer outra pergunta, qualquer outra dúvida, pode se dirigir ao Tux e a mim também, teremos à disposição para estar esclarecendo, amém? Amados, pensando naquilo que estamos vivendo nesses últimos tempos, entendendo que essa pandemia está reforçando o desejo de muitos crentes de realmente abandonar o Evangelho. Tá? Estamos falando sobre este assunto já há vários domingos e hoje vamos inserir mais um capítulo desse trabalho, para que isso fique bem fortalecido em nosso coração, bem alicerçado, porque estamos vendo a apostasia se alastrando cada vez mais. Tá? A apostasia está fechando muitas igrejas no mundo. Muitos crentes, talvez a maior parte daqueles que se dizem evangélicos já estão fora. Será que isso não mexe com a gente? Será que isso não toca o nosso coração? Muitas pessoas que conheceram a graça de Deus, conheceram o evangelho e de repente esfriaram, abandonaram, trocaram os valores eternos pelos valores terrenos. Meus irmãos, isso é muito sério, isso é dramático, e isso é o transfundo da apostasia. E a apostasia, como já falamos, é uma rebelião contra o Criador, contra Deus, né? E contra os seus valores. Então nós estamos vendo muitas igrejas fechando as portas na Europa, Estados Unidos, aqui também. Isso vai aumentar. E o cuidado é para que permanecemos junto com o remanescente que vai ficar firme com o Senhor. Essa é a nossa luta, amados. Mas quero saudá-los na paz de Cristo, de apenas uma pequena introdução, um desabafo, né? Por que essa preocupação em meu coração? Por que Deus está me incomodando? E enquanto estava pensando no tema de hoje, né, me veio uma palavra de 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5. Por favor, é a introdução à exploração do texto, do assunto que vamos trabalhar nesta manhã. Capítulo 4, de 1 a 5. Eu estava pensando, Deus, por que essa preocupação? Por que o Senhor está me trabalhando isso? Tem tantos assuntos que eu poderia estar explorando. Tenho vários apontamentos sobre Oséias que gostaria de expor, mas Deus, de certa forma, me pediu. E falou, foca isso que é o problema atual, é o problema que estamos vivendo.
Vivemos essa pandemia, essa tragédia, achamos que isso ocorreu de graça, sabe, por um mero acidente. Não, isso faz parte de um contexto da apostasia. Tá? Porque a apostasia, como falei, é a mãe de toda a desgraça da sociedade. Né? Começa nos céus, onde milhares de anjos se perderam, vão para o inferno, e uma parte já está lá. Na terra, quando chegou no paraíso, e ele não está se dando conta como está penetrando nas igrejas, vivendo uma religião sem fé, sem motivação, sem confiança. Jesus está muito longe disto. Então vamos lá. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer dizer, força a coisa, que seja oportuno, que não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Tá? Como que sentindo coceira nos ouvidos. Tem bichinho nos ouvidos. Tá? E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, às mentiras, às enganações. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Este era o recado de Paulo a Timóteo, já naqueles dias. E o próprio Paulo diz em Tessalonicenses que a apostasia está sempre na história da humanidade, né? Mas vai chegar a grande apostasia. Né? Quase todo mundo vai adorar Satanás. Grande parte da sociedade que vai ficar vai adorar Satanás. Pelo menos a grande parte. E Paulo usa um termo muito forte, conjuro-te. Isso é, você está sob juramento. Você tem que assumir essa posição. Conjuro-te. E é o recado de Deus para nós que desejamos ficar firme com o Senhor. Paulo está dizendo aos crentes menonitas da igreja menonita de Interlagos, conjuro-te que fique firme nisso. Vocês estão debaixo de juramento. Nós que nesta manhã estamos aqui em casa, Paulo está nos conjurando, claro que ele estava falando a um ministro do Evangelho, a quem cabe a maior responsabilidade. E eu me sinto com esse peso, essa responsabilidade e peço oração. Preparar essas mensagens me dá uma dor no coração. Quando terminei essa mensagem, eu estava cansado. Rasguei vários esboços, vários títulos, que não estava encaixando. Muito bem, amado, vamos para o tema de hoje. É a sistemática da apostasia. A sistemática. A apostasia é um sistema, é um projeto, tá? Que o inimigo elaborou lá no céu, numa extensão dos céus, e com essa sistemática ele envolveu um terço dos anjos, chega ao paraíso, e chega a toda a raça humana, e nós estamos enfrentando essa sistemática hoje. Tá? Por que a minha preocupação por causa disso? Os irmãos estão atentos a isso ou não? Eu estou aqui cansando vocês. Por favor, seja honesto, me diga, vocês estão me cansando, pastor, com esse tema. Eu mesmo me canso um pouco também. Mas eu não posso desobedecer aquele que está dizendo, fale disso, prega, como disse a Timóteo. As igrejas que Timóteo estava pastoreando na Ásia, já estavam propensas a isso. Paulo já enxergava a apostasia ali. Tá? Muito bem. Então, a sistemática da apostasia é um sistema, é um projeto que o inimigo bolou. Tá? E a ideia que muita gente tem do diabo é que ele é um estúpido, um bobo, só vive fazendo coisa errada, atacando aqui, atirando em todas as direções. Não, ele é um gênio, amados. Tem que entender que Satanás é um gênio do mal, mas é um gênio. Ele era um anjo de primeira classe, que atuava realmente perante Deus, era aquele que coordenava o culto a Javé. Então não é um bobo estúpido aí,
E pior que a Igreja Católica pintou uma imagem desgraçada dele, não é nada daquilo, um bicho de chifre, né, com um garfo na mão, rabo tridente, não tem nada a ver. Ele é um gênio. Então, hoje vamos falar, no primeiro ponto, a engenharia do sistema. Existe uma engenharia nisto, muito bem feita, muito bem trabalhada, muito poderosa. O diabo não trabalha aleatoriamente, trabalha com um programa. Dá para entender isso, amados? Um programa bem estabelecido. Por todo esse século, isso vem trabalhando. É uma construção poderosa e bem organizada. E devo dizer já de início, cada demônio tem uma função nesse sistema. Tá? Então, preste atenção nisso. É a palavra que Deus me deu. É uma engenharia, a engenharia do sistema. Engenharia trabalha com um projeto, com coisa bem planejada, bem executada. Mas essa engenharia tem uma central de comando e decisões. Dá para entender isso? Todo país, toda raça humana tem um sistema de comando. Estados Unidos, o sistema de comando de investigação chama-se o quê? O FBI. Tá? No Brasil, SNI. Então, todo país, todo conjunto de pessoas. E pensa que o diabo é diferente? O diabo tem uma central, um lugar de comando e decisões. E onde está esse lugar, vocês perguntam? Pelo que eu pouco entendo da Bíblia, Efésios capítulo 6, verso 12 diz que ele está nos ares. A central do inimigo, no meu entendimento, foi expulso lá do reino de Deus, lá do lugar celestial, está nos ares. Onde é esse local? Exatamente eu não sei, nem quero saber, tá? Apocalipse 12, de 7 a 12, diz que ele vai ser expulso, esse sistema um dia vai ser acabado. Essa central de informação do inimigo vai ser destruída. Miguel vai se encarregar disso, mas está lá ainda. E alguém pensa que o diabo está no inferno. Ele não quer ir nunca para o inferno, ele teme o inferno. Quando Jesus passou na terra fazendo milagres, lembra daqueles 2 endemoniados gadarenos, que Jesus confrontou e eles disseram, já vieste nos perder? Por favor, não nos mande para lá. Manda para os porcos. E é muito interessante que nem os porcos quiseram ficar com eles. E é triste que muita gente vive com demônio no seu corpo. Aceitou o domínio de demônios. Mas nem os porcos, um animal bruto, não quis ser habitado por demônios. E o diabo não está no inferno. O inferno é uma prisão de máxima segurança. Os demônios estão lá, não saem. Quem está perdido lá também não sai. E o diabo sabe que um dia ele vai para lá. Ele vai fazer o maior estrago possível na terra. Estão me acompanhando no raciocínio? Se não está, levanta a mão. Pode fazer isso. Eu espero que o culto também seja uma dinâmica de aula também. Amém? Muito bem. Em Jó, é um texto muito interessante. Jó capítulo 1, se vocês depois quiserem consultar, 1 a 8 diz que Deus planejou uma reunião com o seu povo, os anjos. Deus queria, talvez, trabalhar um projeto, talvez não, era um projeto que ele ir para a terra. E quem apareceu lá? Quem apareceu lá? Então não é um bobo, ele não é um idiota qualquer, ele procura lugares onde ele pode penetrar, e Deus permitiu, não pergunto por que Deus permite. Eu tenho uma ideia que Deus permite, Satanás, que o anjo de luz se tornou um diabo, que Deus permitiu que ele fizesse tudo isso, por quê? E a resposta que Deus me deu é que se Deus não permite isso, Deus não é Deus. Deus seria um tirano, seria um déspota, seria um ditador. Então Deus dá a liberdade da pessoa escolher. Estar na igreja menonita, fazer parte do corpo de Cristo, é uma decisão sua. Fazer parte do povo de Deus espalhado pela terra é uma decisão. Deus não nos obriga. Tá? Tudo bem, amados? Conversão é uma convicção que nasce em nosso coração, uma escolha muito profunda de nossa alma com o Senhor. Bem, o que aconteceu lá nessa reunião celestial? Deus faz uma pergunta assim, meia simplória, parece. Né? De onde vens? O que o diabo fez? Disse. Lembram?
de rodear a terra. Lá, da sua central de inteligência, ele observa todo este mundo, amado. Ele sabe tudo que está se passando aqui. Ele conhece a raça humana. Ele nos conhece profundamente. Ele sabe quem eu sou, meu RG, meu SIC. Ele sabe quem eu sou. Agora não mais SIC, né? Agora é CNPF. Hein? CPF. Sabe tudo. Meu nome, minha data de nascimento. Sabe que eu sou um pastor. E por isso ele deve estar morrendo de raiva, porque eu saí do reino dele. Um dia eu disse, não quero mais você tendo controle sobre a minha vida vai ser controlada por Jesus, o meu Redentor, eu pertenço a Deus. Diga nesta manhã agora, no seu coração, abra sua voz e diga, eu pertenço a Deus, Jesus é o meu Senhor. Satanás ouve isso, não insista, eu pertenço a Jesus, a minha alma foi comprada pelo sangue precioso, amém? Diga isso, quando o diabo ficar rodeando ali com conversa mole com o Senhor, diga para ele, você não tem nada mais a ver comigo, eu rompi com você, você é um apóstata, você renegou o Senhor. Amém, amados? Então, dessa central, ele está observando. Aí Deus pergunta para Jó, para Jó, não, para o diabo, observaste o meu servo Jó? Ele disse, eu sei quem é Jó. O Senhor cercou de bem, conhecer detalhes profundos da vida de Jó. Porque Jó era um homem piedoso, um homem justo, um homem correto, temente a Deus. E vocês pensam que ele não está de olho na igreja menonita de Interlagos? Que fique, porque sabemos que o nosso Redentor vive e ele é poderoso, amém? Que os anjos do Senhor guardam o seu povo, amado. Nessa pandemia, os anjos do Senhor têm orado a Deus que os seus anjos assumam um papel mais forte nessa pandemia. Muito bem. Ele falou, eu sei quem é Jó, eu conheço. O seu sujeito encheu o sujeito de bens, né? Então ele ali comanda, observa, e ainda mais, a central tem a melhor aparelhagem que pode existir, o melhor sistema de internet. Ele se comunica com este mundo perfeitamente. Está assustado? Não, é verdade. Ele conhece. Paulo disse, olha, eu estava planejando ir para uma cidade, mas fui impedido. Quem poderia ter impedido Paulo de ir lá? O inimigo. Ande de redor, como diz Pedro. Ele sabe tudo, tudo, tudo. Só não o que está em nosso coração. Aleluia. O que está em nossa mente e nosso coração, ele não sabe. Ele calcula pelas nossas atitudes. Ele é um mestre em comportamento. Ele sabe como manipular. É o que vamos ver daqui para frente, tá? Mais para frente. Esta organização, chamamos central de inteligência do inimigo, é operada por especialistas. Lá não tem sujeito ignorante. Lá não tem demônios burros. É operado por seres especialistas, não tem lugar para leigo ali. Leigo quer dizer, na doutrina dele. Bem, quem são esses agentes que operam essa central de inteligência? Eu estou usando essa figura para vocês entenderem, tá bom? Dá para entender essa figura? Ok. Quem opera essa central? São os especialistas. E aí Paulo nos dá uma dica muito forte. Abre em 2 Coríntios, capítulo 11, veja o que Paulo diz. Eu estou selecionando alguns textos para ler, para nos ajudar. Veja o que Paulo diz. Capítulo 11. Do verso 13 até o verso 15. Preste atenção nas palavras de Paulo. Por que eu estou falando? São especialistas. Veja o que Paulo diz aqui, amados. Esse reino das trevas, esses elementos que militam na desgraça da raça humana, são extremamente inteligentes. E diz Paulo, não é de admirar, porque o próprio... Voltando ao verso 13, aliás. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.
e que seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. Então, o diabo tem um elenco de primeira plana para a realização dele. E vejam como Paulo chama isto. Quem são esses elementos? Eu coloquei aqui alguns nomes interessantes que a Bíblia usa. Ainda, vamos ler Pedro 2, de 1 a 3. Aliás, 2 Pedro, desculpe, 2 Pedro 2, de 1 a 3. Veja como Pedro viu essa situação da apostasia que estava ocorrendo. Localizaram 2 Pedro 2, de 1 a 3. Todo esse capítulo de Pedro está tratando da apostasia de elemento, do perfil deles, do comportamento, como eles agem. Vamos ficar só nesses 3 versículos. Assim como no meio do povo, isso é do povo de Israel, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem, guarde essa palavra renegar, tá? Renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado ou difamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vamos considerar os títulos desses agentes. O próprio diabo, os seus demônios, e a Bíblia acrescenta mais um título aos demônios, espíritos imundos, né? E também seres humanos cooptados, quer dizer, foram conquistados para a apostasia de Satanás. Entenderam aqui? Quem são esses elementos? Mas vamos ver a maneira como eles são apresentados na Bíblia, para vocês terem uma ideia. Primeiro começa com as credenciais, apóstolos. Se apresentam como apóstolos. E essa palavra está sendo muito usada em alguns meios neopentecostais. Inclusive, custa caro ter uma carteirinha de apóstolo. Veja a maldade nisso. Veja a blasfêmia disso. Porque apóstolo, no sentido único, original, foram aqueles 12 que viram a Jesus. E Paulo só pôde se tornar apóstolo porque ele teve uma experiência visual com Jesus. Não é qualquer elemento, não. Mas a palavra apóstolo quer dizer enviado. Uma pessoa com uma missão específica para uma obra de um soberano, de um Senhor. Então, são pessoas enviadas. Enviadas por quem? Apóstolos de quem? Se não são apóstolos bíblicos, se não são apóstolo real, que teve uma experiência visual com Jesus, não teve um contato com a pessoa de Jesus, são apóstolos de quem? São apóstolos de quem? Das trevas, do inimigo. São enviados do inimigo. E Pedro diz que eles penetram, mas penetram também com outro nome. Pedro fala de mestres, profetas e mestres. Há um enxame de profetas hoje. Há um enxame de pessoas que querem ter uma autoridade que nunca receberam. Querem vir falar no nome de alguém que ele não conhece. Nunca tiveram uma experiência real com Jesus, porque se tivessem, seriam servos humildes. Pessoas simples. E Deus procura pessoas com esse perfil. Porque aos soberbos, o que acontece? Eles rejeitam. E aos humildes concede a sua graça. Esse campo aqui não é para orgulho. Esse campo de igreja não é para sujeito prepotente, arrogante, metido a besta, desculpa a expressão.
Esse campo aqui é para a pessoa humilde, que se curva perante o seu Criador e lhe reverencia o tempo todo. Amém? Não é para soberbos, para arrogantes, para metidos. É para aqueles que se submetem ao senhorio de Jesus. E conversão, não existe conversão sem senhorio. Tá? Nós somos chamados para um outro Senhor. Ok, amados? Ok. Então se apresenta com essas credenciais. Apóstolo, com esse título pomposo, né? E estão vendendo carteirinhas. Não ouça essa gente, não merece crédito nenhum, porque estão quebrando os paradigmas bíblicos. Não siga essa gente. Não existe hoje apóstolos. Isso é uma mentira, é uma enganação. Os apóstolos morreram. Tiveram seu ministério glorioso, tremendo. E por isso ficou a recomendação, ouvindo os seus apóstolos, os apóstolos bíblicos, não esses enganadores. Se um dia quiserem me confrontar esses elementos, estou aqui para responder pela minha palavra, tá bom? Apóstolos, profetas, está cheio, uma epidemia de profetas. Profeta não de Bíblia, profeta não da verdade de Deus. Tá? E por isso existem tantas pessoas desiludidas com o Evangelho. Profeta era uma coisa tremenda no Velho Testamento, ainda é hoje. Mas um profeta que prega a Bíblia, que fala em nome do Senhor e não fala em nome próprio, não se apresenta como sendo autoridade, não se apresenta como sendo aquele que é o dominador. Esse campo espiritual não cabe para pessoas metidas, pessoas simples, que têm o coração sensível para Deus. Volto a repetir isso, amado, porque tem muita gente arrogante, quer seguidores na mídia, não sei quantos milhares na mídia, por si já está tendo a sua recompensa. Tá? Não é esse o espírito bíblico, não é esse o espírito da verdadeira igreja de Cristo. Eu estou falando alguma coisa que contradiz a vocês? Que diz mais, mestres. O que significa a palavra mestre? O que significa essa palavra? Qual é a consideração que temos pela palavra mestre? Cadê os acadêmicos aqui da igreja? Mestre, o que é, Estela? O que é um mestre? É uma pessoa que tem um diploma, que passou nos exames, nas provas para ganhar esse diploma, tá? Mas aparecem muitos mestres aí para dar esse título, para dar uma conotação de que conhece Bíblia, mas fala tantas heresias, tanta bobagem. E hoje a minha maior preocupação é com os teólogos. Sabiam disso? Porque as doutrinas erradas não procedem de um crente leigo. Não procede de um crente simples, procede desses mestres que se acham que são doutores em divindade. Quem é doutor em divindade? Quem conhece a Deus profundamente? Só conhecemos a Deus aquele que ele se revela. Mas mestres, doutores, apóstolos e profetas. A igreja de Cristo foi formada por um grupo inicialmente de semi-analfabetos, e talvez alguns fossem analfabetos. O Senhor procurou, Jesus não foi na faculdade de Jerusalém, na Universidade de Jerusalém, não foi no templo buscar os grandiosos, elementos conhecidos na mídia. Não, Jesus foi à beira-mar, observou o comportamento daquele homem por muito tempo, sabiam que eram rudes, sabiam que eram pessoas até blasfemas, porque ainda não tinham tido uma experiência de conversão, mas o Senhor conhece o coração, amém? O Senhor conhece o nosso coração e sabia que aqueles eram os elementos escolhidos. E até de propósito escolheu um que seria o traidor, porque ele tinha uma missão a cumprir, que era servir a Satanás. Não estou dizendo que a cultura não pode prestar um grande serviço ao reino, pelo contrário. Grandes homens de Deus, grandes homens letrados, cientistas, doutores verdadeiros, causaram a reforma. Lutero era um homem super culto, era um mestre. Calvino, um advogado francês, que trouxe um grande conhecimento, apesar de discordar de algumas premissas dele, mas foi alguém que trouxe muita coisa boa. Quem era o nosso patrono, Menossino? Patrono no sentido de brincalhão. Quem era? O que Menossino fazia na vida? Ele era
Um padre, um homem culto, um homem inteligente, preparado. Então, a questão aqui não era isso, mas a questão do coração. Mas essas pessoas se apresentam dessa forma, né? Tem a sua credencial. Paulo disse, olha, a minha credencial é a minha vida. Aleluia. Porque estavam achando que Paulo não era ninguém. E eu entendo que Paulo era um advogado. A carta aos Romanos, que eu estou acabando de ler, é uma exegese de doutrinas advocatícias, jurídica. Ele usa uma argumentação muito jurídica ali, apesar de não ter ensinado de advocacia, mas a gente vê o vocabulário, os termos que ele usa. Muito bem, como eles operam? Como é que é essa situação? Como é que eles fazem? Agora vamos ver as estratégias. Os textos já falaram de Pedro, né? Eles entrarão, como também vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 4. Eu estou dando um bom conteúdo de Bíblia, pulando alguns textos, porque é um tanto forte. 1 Coríntios, capítulo 1 Timóteo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam o quê? Mentiras, que cauterizam a própria consciência. E a apostasia é um estado em que a pessoa cauterizou a consciência. Não tem mais retorno. Cauterização significa matar o tecido. Você queimou uma parte do tecido em brasa viva. Né? Cauterizou. Como é que ele se apresenta? Como é a técnica? As estratégias? Eu vou colocar algumas aqui para ajudar. Mentiras. A palavra mentira surgiu lá em cima, quando Satanás se rebelou. Né? E se propagou no Éden e vem cada vez mais sendo uma maneira de enganar as pessoas. Mentiras. E por isso Jesus disse, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passar disso é... Então, quem inventou a mentira? O diabo. Esse termo é próprio da apostasia, mentiras, enganação. Hipocrisia. O que é hipocrisia? Quando você chama uma pessoa de hipócrita, o que essa pessoa representa para nós? Cadê os irmãos aí que gostariam de dar um palpite aí? Que é um hipócrita? Amado? Falso. Mas, é isso mesmo. Mas tem uma coisa, outra conotação. É querer ser o que não é. Teatro, exato. Hipocrisia. Aí você pergunta, mas pastor, a igreja tem a palavra de Deus, tem a verdade, como é que vai tolerar a hipocrisia, a mentira? Meus amados, é isso que é um retrato que está muito forte nos nossos dias. Tá? Dissimulação. Dissimulação é esconder a verdadeira intenção. As pessoas que trabalham em comércio, aliás, é a tônica do comércio, da propaganda, e diz que a propaganda é a alma do negócio, e muita propaganda é enganação. Você vê aquele aparelho maravilhoso, né? As vitrines apresentam aparelhos, vestes, parece coisa do outro mundo. Mas no uso, na prática, meu genro está bravo porque comprou uma geladeira das Tremp, porque a água era muito, muito forte, algo dela não está funcionando. Por certo, alguém já tinha comprado, mas isso não foi apresentado na hora que foi à venda. Diz, olha, é uma geladeira boa, mas tem esse problema, tem esse defeito. Você vai comprar um carro usado, você acha que o dono da loja vai apresentar os defeitos do carro? Não, vai apresentar a potência do carro, né? A marca, os assentos, estofado, mas nunca fala dos defeitos. Isso é dissimulação, é uma enganação. Tá? E que mais? Ilusionismo.
Quem é bom aí para decifrar essa palavra? Ilusionismo. É um tanto de feitiçaria, tá? Mas você pergunta, mas como é que pode? É mágica. Tiago fala aqui, Pedro fala de coisas fictícias. Fictícia é uma imagem que não é real, ok? É uma imagem que não é real. O que se diz não é uma invenção. E o inimigo é especialista em ficção. Ilusionismo. Aí você diz, mas pastor, como? Vocês já leram a experiência de Saul quando consultou a feiticeira de Endor? Já leram isso lá em Samuel? Não. Leram? O que houve naquela cena lá? Foi um ato de ilusionismo. Um elemento surge da terra, né, com a aparência de Samuel. E eles vejam um como Samuel. Era um ato de ilusionismo. Deus jamais ia permitir que Samuel, um homem de Deus, um homem sério, se prestasse a um serviço daquele. Nem Deus ia desonrar o seu servo. Deus não ia desonrar o seu servo num ato de magia, ser instrumento de mágica. Ilusionismo, arte de feitiço, de enganar. Por isso que eu não gosto muito de mágica, não. Tá? Eu tenho um certo receio com essas questões de mágica. Tá? Mas o inimigo é mestre em fazer ilusão. O próprio ato dele aparecer no Éden para Adão, como é que foi? Quem estava atrás daquela máscara de uma serpente? Quem estava escondido naquele corpo de uma serpente? Quem? O próprio diabo. E Adão e Eva ficaram impressionados com aquela imagem. Era um anjo de luz, diz o texto lá de Coríntios. Meus amados, muitos crentes estão caindo nessa questão de ilusão. Dias atrás apareceu no meu celular, não sei por que manda essas porcarias para mim. Por favor, se for com sentido de crítica, pode. Um cara derrubando a plateia com um paletó. Já viram isso, não? Hein? Quem está atrás disso aí, amado? Será que Deus quer que seus filhos sirvam de espetáculo grotesco daquilo? Uma coisa vergonhosa, ficar caindo, um espetáculo. E algumas igrejas, algumas diaconias já têm até um lençol para cobrir as mulheres quando caem, para não ficarem decompostas. Isso é um ato divino, é um ato do Espírito Santo, é uma obra de Deus. Esses espetáculos grosseiros, vergonhosos. Deus quer que fiquemos de pé, amém? Deus quer que fiquemos de pé, e Ele diz que espera a gente ficarmos de pé, diz Paulo lá em Timóteo. Em Efésios, desculpe. Ilusionismo. E ainda mais, é muito interessante o que diz Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Abre lá, por favor, irmão. Eu estou dando texto para quem possa ter base documentada, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Versículo 9, 2:9. Estou acabando, me dê mais 5 minutos. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás. E como essa eficácia se demonstra, se concretiza, vamos lá, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Isso é ilusionismo. Então, não acredita em qualquer imagem, não acredita em qualquer cena. Seja bíblico, seja um bereano, conferindo, como diz Paulo, também conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Não caia nisso. Ilusionismo. O diabo é mestre nisso. Ele sabe como manipular a mente de corações com imagem. E como se diz, imagem é tudo. Não é isso que se diz a propaganda? Quando há uma propaganda de uísque, de bebidas, né, na televisão, qual é a imagem que a mídia apresenta? Um cara num iate de luxo, um casal geralmente muito bonito, né, uma paisagem maravilhosa, uma atmosfera realmente de paz, de alegria, de gozo. Mas a bebida alcoólica leva a quê? A degradação do ser humano.
né? E a história de beber socialmente, e alguns crentes inventaram até esse termo. Vamos beber uma bebidinha socialmente. Isso é mentira, isso é balela para querer beber. Amém? É uma balela para querer beber. Essa semana eu fiquei horrorizado com a imagem. A imagem era um programa que faz avaliação, né? Um programa muito sério. A imagem girou em torno de um moço, devia ter uns 25, talvez não chegasse a 30 anos. A imagem da desgraça, desdentado, a cara toda enferrujada, um bagaço. Anfetamina, viciado nessa droga. Que já o crack, como ele falou, o crack e a cocaína já não serve mais. A imagem da degradação, e eles falavam com todas as letras, pedindo esmola, e as pessoas pararam para dar um dinheiro que era para comprar a maldita droga. A imagem da desgraça. Dias atrás apareceu aqui no Brasil uma médica, já tinha exercido a profissão há muito tempo, a imagem de um bagaço. Uma médica. Mas a imagem que se apresenta é que o uísque, a bebida vai dar um poder de conquista, de felicidade, de paz. Então, cuidado com as imagens, amado, cuidado com a imagem. O inimigo é mestre em ilusionismo. Para terminar essa parte, quero falar sobre as plataformas de atuação. Hoje a palavra, parece que mágica nas redes sociais é a plataforma, né? Tem sua plataforma de ação, seu modelo, plataformas operacionais. O inimigo tem suas bases, suas plataformas operacionais. Tá certo, Kimi? Palavra aí que todo mundo está usando, plataformas, sistemas políticos. Mas tem política a ver com apostasia. Tem tudo a ver. Apostasia degrada o caráter, embrutece a alma, avilta o ser humano, o torna num ladrão, num bandido, num corrupto. E nós sabemos bem o que é isso em nosso país. Você também conhece bem isso na Colômbia. E no mundo inteiro, aliás. O diabo atua nessas plataformas chamadas sistemas políticos. Mas fala em democracia. Que droga de democracia é essa nossa? É a ditadura da democracia para privilegiar corruptos, bandidos, sujeitos malignos. E nós sabemos bem o que é isso. O Brasil foi planejado, infelizmente, para ser um país privilegiar os corruptos, os bandidos. Não para proteger o ser humano. E realmente lamentamos profundamente que o nosso país seja isso, com tantos recursos. Como a Colômbia, quase a América Latina com tantos recursos ainda. Outra plataforma também, sistema financeiro. Aí isso é que podia falar bem. Sistemas financeiros, Hector. É tudo certinho, tudo bonito, correto. É isso, Hector? Os sistemas políticos do mundo, financeiros, é para arrancar dinheiro do povo, é para ter poder, ter autoridade. Se diz que grande parte do poder desse país está na mão dos banqueiros, que controlam os políticos. O político gama demais dinheiro de corrupção e os bancos geralmente financiam esses corruptos. Isso é apostasia, é a degradação do caráter. Financeiro. Religioso, também sistema religioso. Também sistema religioso. Inclusive a igreja também. Meus amados, pensa que o diabo vai lá no boteco, encher a cara, querer conquistar bebum? Você acha que ele vai num pancadão, para assim, dançar lá com as pessoas que já estão endemoniadas? Estão alcoolizadas? Onde é o foco de Satanás? Tem foco onde ele pode operar a corrupção, não onde já está corrupto, amados. Por isso que a igreja precisa se precaver com todas as forças. E por isso Paulo diz, eu te conjuro, Timóteo, prega a palavra, ensina, não saia disto. E Paulo é mais forte em Gálatas.
capítulo 1, ele diz, mesmo que um anjo, mesmo que o elemento venha com a áurea sobre a cabeça, venha com um manto angelical, venha com a túnica que parece a do Criador, mesmo que venha com a humildade, mesmo que um anjo de luz venha, e que você percebe que não tem nada a ver com a palavra de Deus, Paulo diz, seja amaldiçoado. E João diz mais para isso, não os recebais em casa. João não praticava a política da boa vizinhança, não. Para ele o certo é certo e o errado, errado e ponto. Não existe vírgula nem reticência aí. As plataformas religiosas. Meus irmãos, dói o coração quando vemos homens de Deus, foram de Deus outrora, mestres da Bíblia, homens bem conceituados, e que de repente cai no ilusionismo do inimigo e começa a dizer coisas antibíblicas. Pastores renomados, homens de Deus que outrora foram homens de Deus, consagrados, escreveram coisas boas, e de repente são dominados. Por quê? A apostasia entrou na vida da igreja, entrou no sistema religioso dele. E as universidades, sistema educacional, sistema que dizemos, sistema da cultura. Será que existe também lá? Talvez lá seja o lugar que ele mais procura. O diabo procura cabeças pensantes. Ele não procura um bêbado, um bobão. Ele procura cabeça, cérebro, para poder conquistar e fazer a obra dele. No mundo da ciência. Fiquei muito feliz de saber que sua filha, lá em Curitiba, defendeu uma tese com isto. Aleluia. Eu me alegrei muito porque é uma ovelha, meio distante, mas é ovelha daqui, nasceu aqui, a filha da irmã. Meus amados, João diz, Jesus diz lá em João 16:11, chama Satanás do príncipe deste mundo. A palavra príncipe na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, era alguém com autoridade, alguém com renome, alguém reconhecidamente, mesmo que não prestasse, mas se era um príncipe, tinha um reconhecimento da sociedade. E tinha cada desgraça, cada príncipe que era uma maldição. Mas Jesus chama o príncipe deste mundo, está chegando. Jesus estava perto de partir, tinha completado a sua missão aqui na terra e ia para o Pai, mas Jesus já viu o diabo se manifestando. O príncipe deste mundo está vindo à igreja. E é interessante que esse príncipe tentou enganar o mestre. E ele atacou algumas necessidades de Jesus, uma necessidade principalmente, a de comer. Pão. E ele achava que o mestre ia se vender por um pedaço de pão. Um pedaço de pão. Transforma essas pedras em pão, está resolvendo o seu problema. E como o diabo tem solução fácil, como o diabo apresenta solução fácil e parece criativo demais, transforma essas pedras. Mas Jesus não ia se vender por um pedaço de pão. Jesus não ia trocar o seu propósito divino, a sua determinação por um prato de lentilha, como fez Esaú. Não, o senhor não quer pão? Tudo bem, eu vou dar outra solução. Sobe lá no pináculo do templo, pula de lá, e amanhã você vai estar em todos os jornais de Jerusalém, a televisão está aí. A mídia vai te conhecer como um grande homem que faz coisas maravilhosas, estrondosas. Ninguém jamais pulou do templo e sobreviveu. Ilusionismo. Jesus jamais caminhou nessa trilha. E o último reino do mundo. Como está o reino do mundo? Se você é poder, autoridade, o Pai te concedeu esse destino para ser rei, eu te ofereço de graça. Você não precisa morrer na cruz. Para que morrer? Tudo facilidade, tudo coisa criativa. O diabo é muito criativo. É o problema que nós não nos damos conta disso. E 1 João 5,19 diz o quê? O mundo jaz
O mundo jaz no maligno. Então, todo esse esquema que move a sociedade, e por isso o próprio João diz, não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Amados, para concluir esse ponto e terminar o nosso trabalho desta manhã, eu não sei, eu acho que deve ter muitas perguntas, muitas dúvidas. Pode me escrever no WhatsApp. Aquilo que eu não souber, vou dizer, não sei, vou pesquisar. Pode discordar, fique à vontade. O meu ministério não está vinculado a todo mundo concordar comigo, não, tá? Aliás, eu sempre falei para a igreja, vocês estão livres para quando achar que eu não sirvo mais, dizer, pastor, seu tempo terminou. Agora, uma coisa eu espero com o meu Senhor, nunca, nunca, nunca sair dos valores bíblicos, amém? Esse é meu princípio. É isso que rege a minha consciência, é isso que me torna um servo de Jesus.